Olá amigos do canal Teatro MF, hoje vamos falar de Gustavo Gasparini. Ele é especialista em Shakespeare, já fez várias montagens atualizando para o nosso tempo atual. E agora ele está chegando a São Paulo com Júlio César, Vidas Paralelas. Vidas Paralelas faz uma referência a Plutarco, que também tem a ver com a história. É um jogo de poder, pessoas que se matam justamente pelo poder. Nós vamos conversar com o Gustavo, ele vai contar um pouquinho mais disso agora para a gente. Gustavo, você já é íntimo de Shakespeare, né? Ricardo III, que dizia-se que era um monólogo, mas você fazia tantos papéis, eu também parecia que o palco estava cheio, né? Otelo na Mangueira. Você foi aqui em São Paulo. Aqui. Iago, é isso? Fazia o Dirceu, que é o Iago. Que é o Iago, né? O Romeu e Julieta, que você também participou. Né? Dramaturgia. Dramaturgia. E agora aqui, Júlio César, Vidas Paralelas. Todos, até acho que podemos contar com Romeu e Julieta, é esse jogo de poder, né, um pouco. Isso tem muito no Shakespeare, né? O Shakespeare fala muito da questão do poder na época dele, que é igual, não muda. Não muda. Quando eu li o Júlio César a primeira vez, que fala da macropolítica, do poder romano, né, aquela política governamental, me chamou a atenção, que eu falei, gente, isso acontece em qualquer âmbito, tanto numa escola, num grupo escolar, entre professores, como num grupo de teatro. Aí veio a ideia de fazer uma adaptação onde se espelhassem as questões da política governamental na política, o jogo de poder nas relações, né? E é isso que grupo de teatro. No grupo de teatro. Tá. E aí o que acontece é isso, as histórias correm paralelas. Eu peguei esse nome Vidas Paralelas, foi uma brincadeira que eu fiz, porque Vidas Paralelas é o livro do Plutarco, que narrava toda a história dos romanos. E que o Shakespeare absorveu tudo dali para fazer a peça. Se inspirou ali, né? E tem, inclusive, a cena do assassinato de César é igual, é literalmente igual. Aí depois eu faço uma brincadeira, eu boto um trecho do Plutarco no fantasma voltando e falando do jeito do Plutarco. Ótimo. E aí, então, essa brincadeira das vidas paralelas do Plutarco virou a vida paralela da companhia. Enquanto se ensaia, as questões da companhia as histórias começam paralelas e depois elas se encostam. Se encostam. Então a gente acompanha tanto a relação dos atores, do elenco, a produção, como também a encenação de algumas cenas mesmo, né? A história do Shakespeare sendo montada ali. Está lá. Os personagens, eu diria que é 45% de Shakespeare, 55% mas como no final mistura, então acho que é quase meio a meio, né? E as projeções? O que são mostradas nessas projeções? O que eu queria falar, e eu acho que o Shakespeare faz isso em todas as suas peças, mesmo quando ele está falando de uma questão de poder entre reis, assim, ele fala da alma humana. Então eu uso o vídeo em muitos momentos para mostrar a angústia, os pesadelos, né, dos personagens, ou às vezes, como a gente tem uma brincadeira de incluir, a gente inclui você, espectador, será parte da peça, que é o coro, né? Então, quando o público chega, a diretora saúda, graças a Deus, que a gente escrevi na pandemia. Então, tem a questão da pandemia aí. Também, né? Então, ela recebe o público como se fosse o coro chegando pela primeira vez. Até então, estava se ensaiando só com os atores, que eram poucos. Agora está abrindo, então o coro chega. E aí, tem certos momentos, quando o coro está participando, a gente projeta o coro, o povo, para também aquecer a plateia, entendeu? Legal. E aqui as projeções ficaram lindas. Imagino. Esse texto é muito político, do Shakespeare, e tem muito a ver com a nossa realidade, porque nós estamos vivendo há vários anos, e esse ano mais de novo, porque vamos ter outras eleições, né? Essa divisão de opiniões, de preferências, e essa busca pelo poder, né? Que na maioria das vezes não é nada limpa. Nada limpa. A gente pode até muitas vezes olhar algumas cenas e imaginar para o nosso presente aqui. O tempo inteiro. Só que tem duas coisas que eu acho que são interessantes. O Shakespeare, ele não vai te apontar o que é certo e o que é errado. Ele vai expor a situação para você tomar seu partido. Então isso acontece na peça. Eu falava, olha, não vamos puxar brasa para o lado de ninguém. Façamos as perguntas e o público, tanto que tem dias, vocês acham que deve se matar? Deve sim, deve matar. Você acha que deve dar liberdade total, um presidente, um governante, ele pode ter liberdade total? Deve, então tem essa questão. Tem essa polarização também, né? Tem.
E às vezes a plateia, uns falam, tem que matar mesmo. Que isso? Você tem as pessoas tendo essas reações. Mas elas são espontâneas ou vocês Não, elas são pedem, espontâneas, porque a gente pedem? pergunta, a gente conversa. Conversa com a plateia. Porque ela está ensaiando a peça. A ensaio da então peça, ela conversa, então... ela estava conversando, pensando sobre isso. O que você acha? Fala aí, gente, é para responder. Tá. Vocês acham o quê? Aí a gente fala, eu acho que não. Aí alguém lá vai lá, eu acho que sim. Olha que máximo. Porque todos nós somos atores. Sim, sim. Né? Estamos todos ali como atores cidadãos. Né? Exatamente, exatamente. Vai lá. Esse é um texto que eu acho muito fascinante, né, Júlio César, né? Todos os Shakespeare, mas esse me atrai muito por esse lado político e esse final que até todo mundo conhece, até Tu Brutus, mas mesmo assim, até chegar lá, os filmes que se fizeram em torno desse texto, as próprias montagens, ela traz uma carga muito forte, né, de disputa pelo poder. Tem uma coisa que assim, a gente até usa trechos de filme, brinca com isso. Legal. Brinca com as versões. Com uma das versões, a gente usa bastante para o povo, assim. Uhum. Mas essa questão do Júlio César, ele é uma peça da oratória, né? É muita oratória, é uma peça muito verbal. A nossa não é tão verbal assim, porque como tem um ensaio, tem uma dinâmica diferente, mas é uma peça muito verbal. E você tem essa coisa de você conduzir através do discurso a turba, né? O povão. E aí isso fica claro na peça, quando um entra, quando o Marco Antônio fala, quando o Brutus fala. E então acho que tem essa coisa interessante dos nossos dias, entendeu? De você perceber o jogo político. Porque nunca a gente foi tão, eu acho, pelo menos nos meus 57 anos, nunca vivi um momento tão político, onde as pessoas falam, têm opiniões, vivem a política, né? Uhum. E a peça, ela revela o lado dos dois políticos, né? Dos senadores, Dos senadores, E às vezes o pior lado também. Que a gente vê no jornal toda hora. Direto, então, né? Gustavo, você tem um dom muito legal de ter essa percepção de trazer os textos do Shakespeare para a atualidade. Né? A gente falou do Ricardo, do Otelo, mesmo o Romeu e Julieta, ainda que a montagem fosse aquela tradicional, mas as canções eram da Marisa Monte totalmente... No caso dali foi encaixar, enfim, pega uma peça que tem umas 3 horas, transforma no musical de 2, tendo que tirar muita coisa porque a música tem que contar. Contar a história. E quando eu botava as músicas, o que me chamava a atenção não pode o cara estar falando com a prosódia shakespeariana, né, com a poética shakespeariana e cair da Marisa. Eu tenho que dar uma tribalizada, ser um pouco tribalista nos textos também, para chegarem... Então foi essa fusão. Legal. Mas eu tinha feito isso no Otelo da Mangueira. Embora no Otelo da Mangueira fosse como aqui. Eu mudo... Não, aqui é diferente. Lá eu realmente fiz uma recriação, né? Ali ambientei nos anos 40 no Morro da Mangueira. No Morro da Mangueira, Mudei os nomes, mas só mantive o Otelo, de nome original. Tá. E foi feito aqui, foi incrível. Foi incrível. Eu lembro. O Direito Antunes fazendo elogios rasgados. Tipo assim, primeira vez que eu tinha feito um texto. E foi muito incrível. Então eu estou achando que a peça vai dar certo. Aliás, também. você falou em Antunes, eu ia te perguntar isso também. Antunes foi, né, ainda é uma marca muito grande desse teatro, né? A história desse teatro se confunde com a passagem dele por aqui. E ele era um diretor, né, quem sabe, com poderes que usava muito bem. Então é até muito sintomático, né? Essa peça está sendo montada aqui, um ensaio com esse jogo de poder, de direção, elenco. Tem isso, a atriz que faz, ela sofria no início, que ela falava assim, ai, mas é muito grossa. Eu falei assim, não é você, é uma diretora, e é uma diretora autoritária, e que está tensa. Os personagens, cada um tem uma questão, os da companhia. Nenhum tá tranquilo nesse processo, por razões diferentes. E ela está muito nervosa por conta das gravações que acumularam. Então ela está muito tensa, tem essa questão de tempo, não posso perder tempo. Então ela atropela todo mundo. E isso vai causando reações. E ela sofreu no início, porque ela é muito autoritária. Eu falei, amor, a gente já passou por cada coisa, né? Até fichinha muitas vezes, né? Agora o mundo está diferente, mas isso aconteceu muito pior. Muito pior, é verdade. Para terminar,
Tem algum outro texto do Shakespeare que você está planejando no futuro fazer? Tem dois que eu amo. Que é o Macbeth, que eu já fiz um estudo, já comecei a fazer, mas achei que não era hora. Dá mais um tempinho, que eu ainda estou fazendo o Júlio César. Deixa eu ir para outros autores, né? Esse eu quero fazer como autor. E tem um que eu tenho que passar mais uns 10, 15 anos, que é o Rei Lear. Rei Lear, né? São dois, assim, que eu amo. Ele é aquela ambição de todo ator quando atinge uma certa idade também, né? Porque eu gosto das tragédias. Eu gosto das tragédias do Shakespeare. Não é que eu não gosto das comédias, a comédia dos erros, acho uma delícia, mas tem esse lugar do trágico. Eu gosto muito desse lugar do trágico. Também gosto das tragédias gregas. E aí bate em mim em algum lugar, é uma discussão que é... Você falou de tem alguma coisa com Shakespeare. Eu acho que primeira vez, estava no Andrews ainda, com o Miguel, comecei a fazer teatro lá com ele, e aí eu cheguei, na semana que eu entrei, um pouco depois, na semana que eu entrei tinha que escolher um texto do Shakespeare e montar uma cena. Aí eu li o Hamlet, fiquei com uma dor de cabeça, eu tinha 14 anos, uma tradução daquelas bem abril cultural, sabe? Acabei com dor de cabeça, li de novo e eu escolhi a cena do Hamlet com a Gertrudes, matando o Polônio. O Polônio. E aí fui ver o Laurence Olivier fazendo o Hamlet, peguei no VHS antigo, e aí vi o Ricardo III também, e gostei mais dele fazendo o Ricardo III. Então, assim, dali já começou realmente, não sei, e eu acho que, assim, o que pegou é porque eu entendi o que ele fazia, porque eu realmente estudei para fazer o Otelo da Mangueira, ainda mais o primeiro, né? E eu falei, cara, a história não é dele. Ele pega a história dos outros e recria para a época dele. E eu fiz isso em todas nas 4 eu faço isso. Eu pego a história dele, entendo a história dele, e agora eu quero falar disso do meu jeito, na minha época, com as minhas questões. Legal. Entendeu? E vamos lá, visto a sandália da humildade, podem me apedrejar, mas tem dado certo. Até agora deu certo. Até agora deu certo. Continuar. Obrigado, querido. Super bom. Valeu aí. Obrigadão. Te espero no sábado. Com certeza.